trabalho que não era para você. Uma vez me deram Tom Cruise para fazer. Eu assisti, e assisti com dor no coração, porque eu falei... Você lembra que filme que era? Que filme? Aquele que é... Como é que é? Que era a ida dos irlandeses que foram para os Estados Unidos, que foram para o Oeste. Que ele casou com a australiana, a loira lá. A loira lá. Peraí, agora você me pegou. A ex-mulher dele, não era? A atriz também? Ah, cara, deu branco. também. Só que não sabe. Aliás, excelente atriz. Nesse filme ele conheceu ela. Nicole Kidman. Nicole Kidman. É um filme que ele fez com a Nicole Kidman. Eu não lembro, é uma ida dos americanos tomando o oeste do país, os irlandeses quando chegaram nos Estados Unidos e tal, eles eram irlandeses. Eu sei que a saga era essa. E eles foram para o oeste e tal. E o filme é maravilhoso. O filme faz muito tempo que eu fiz isso. Era maravilhoso o filme. Mas eu vi e falei, não era. Sabe? Eu falei pro rapaz aí. O House, que é a série que me deu uma satisfação grande de fazer, colega é colega. Quando um colega elogia, você pode acreditar. E eu tenho colega. O Nelson Machado, que vocês conhecem, que fez o Kiko. Eu conheço ele desde o início, há 20 e tantos anos. Ele chegou para mim no restaurante, contou dele que ele é muito cara, graça. Você vestiu o cara. Eu falei, pô, ele de você, né? Não precisa nem prêmio, não precisa mais nada. Então isso que é legal, porque quando você faz, e o Robert De Niro estava nesse raciocínio, foi um cara também, que eu recebi no trabalho, e flui, o trabalho flui. Quando você pega um cara que você pode fazer, cara, ele vai sozinho. O texto fica gostoso, ele é muito fácil de dublar, porque tem cara ruim de dublar, tem cara difícil de dublar, mas ele é um cara fácil de dublar. O ator, eu faço muito trabalho documentário, trabalho com a Discovery, com a National. Normalmente não são atores, é um trabalho difícil. Porque você não sabe a hora que o cara respira, você não sabe a hora que ele pontua. O ator não. O ator, você sabe a hora que ele faz a vírgula, você sabe a hora que ele respira, aonde ele faz o tom. Então o seu trabalho é super legal. Você pega um ser humano normal, faz um documentário, faz um relato, você não sabe se ele vai parar ali, ele corta a frase no meio. E aí você consertar isso é complicado. Então é legal, quando você pega um ator, fiz grandes atores. Meu primeiro personagem que eu recebi de uma grande amiga dele, Simoneto, que eu lendo uma homenagem para ela, foi a primeira que me deu o protagonista do Logan, chamava Rei da Comédia. Bastidores da Notícia. É o filme que ele mesmo está passando na bandeira. Eu dublei o William Hurt, foi o meu primeiro trabalho, protagonista. Eu tremia mais que... Eu tremia. E eu lembro que a diretora chegou para mim depois de uns 30 anéis, que eu falou, eu não vou te pagar para refazer. Se eu fosse você, eu refaria todo o trabalho desse ano. Já. Isso que me ajudou. Viu que eu estava inseguro no início, deixou eu pegar traquejo, me sentir à vontade. E falei, fez essa proposta para mim. Olha, não posso te pagar, mas se eu fosse você, eu faria tudo que você fez, até o anel tal. Eu fiz. E eu tenho esse DVD na minha casa, meu primeiro trabalho como protagonista. E é legal você ver, com toda a insegurança que eu tinha, eu não tinha a experiência que tenho hoje, você olha e fala assim, pô, na época, o primeiro trabalho, ficou legal, entendeu? Você sabe os defeitos, sabe onde você errou, onde podia ter melhorado, mas não dá pra mexer, ficar aquilo, porque aquilo lá é o primeiro trabalho, não adianta querer refazer que vai ficar legal. Ficou claramente nesse rol de personagens que marcaram, que coisas que marcaram. Ficou claramente que foi um personagem que marcou a sua voz. Tem algum caso legal pra você contar de quando você estava na rua ou em algum lugar que reconheceram sua voz? Ah, é o Piccolo! Existem vários. Eu tenho um grande amigo no meu prédio, ele se chama Zé Maria. Tinha que tomar cerveja com ele no barzinho perto lá de casa e tal. E um dia ele chegou pra mim, apontou o dedo e falou, pô, quer dizer que você faz arte e tal, essas coisas, e não fala pros amigos? Eu falei, o que você tá falando? Ele falou, vem, passa na minha casa. Aí eu falei, eu moro no 7º, ele mora no 1º.
E eu desci lá, a filha dele me olhou, ficou me olhando assim, paralisada. Eu falei, o que é isso, Maria? O que está acontecendo? Ela gosta dessas coisas que você faz, né? Me levou no quarto da menina, parede toda forrada. Eu vi todos os meus amigos aí, toda moçada. Recorte. Forrada a parede. Ela chegou pra mim, dá pra você tirar foto comigo? Eu falei, É que me pinta de verde. se eu falar não, teu pai me mata. E não. Aí veio o filho também. Uma surpresa pra mim. Tudo, tá? Todos os animes lá. Fantástico. Aliás, livro. A ela indo, uma coisa que eu falei que um dia ia pegar pra levar no estúdio, enfim, conhecer vocês e tal. Eu nem sei se ela frequenta, eu nunca vi, né? Esses eventos. Mas você vê, o cara, você conhece o cara há 1000 anos lá. O cara, quando você ir na casa dele, você abre a porta, tem uma pessoa parada te olhando assim. Então foi uma surpresa maravilhosa, agradável. Tem um outro também, no conjunto também, com relação ao house. Eu fiquei sabendo que você faz doutor, você tá brincando, cara. Você vai João, cara. Ô João, pá. Entendeu? Pô, eu gosto de surpreender. Eu não tenho muito hábito de faço o meu caminho, pego meu carro, sai pra trabalhar e tal. Mas as pessoas acabam sabendo, um conta pro outro, tal. Te pega de surpresa, te emociona, caramba, não tem como emocionar. E são os fatos que ocorreram com relação a essa coisa. As séries, outros trabalhos, tem pessoa que te conhece, lá, minha voz é chamada de branca. Porque tem pessoal de voz marcante. O Orlando Drummond, seu peru, por exemplo, do Rio, Márcio Seixas, Carlos Campanini, em São Paulo. Ele abre a boca, eu lembro de uma história, tive o prazer de conhecer, que também era meu ídolo, tive o prazer de conhecer Marcos Matias. E ele só fez uma coisa na dublagem, mas ele fez coisinha comercial, ele fez cinema. Ele abria a boca, era o Fred Flintstone. Ele tinha uma RG, a foto do Fred. Ele falava, ele contava a história pra ele assim: entrei no ônibus e o cara falou, eu sou o senhor Fred, né? Sou eu mesmo. Cara, você tá do lado de um cara desse, eu era moleque e assistia pro Flintstone. Você tá do lado de um cara desse, ele abre a voz, ele não fez caricato, é ele. A voz do Fred é o Marcos Matias, ele era assim. Ele abria a boca, era o Fred falando. É uma coisa absurda. Sentei do lado desse cara, eu falei, justo. Outro cara que virei um grande amigo, né? Cis, infelizmente foi embora há pouco tempo, que eu era fanzaço. Fez cinema, fez televisão, fez o diabo. O personagem que ele fez veio pra cá, pra conhecer ele. Chegou aqui, desceu no aeroporto, carregaram o cara no colo. Ele falou, quero conhecer. Chamou o Borges de Barros, falou, ó, quis conhecer sua pessoa, com o tradutor lá, sua pessoa, porque lá nos Estados Unidos, o bambambam da série é o Goku. Vende pra caramba. Eu sou o último. Depois veio o pai, a menininha. Eu sou lá nos Estados Unidos, eu não sou nada. Agora eu não entendo, eu cheguei aqui, me carregaram no aeroporto no colo, pediram autógrafo. Só tem uma explicação. E ele falou, você me fez ser o que eu sou aqui no Brasil. Que série que é? O Perdidos no Espaço. Ele era o Dr. Smith, cara. Ele fez o Dr. Smith. É uma coisa que eu falei pra vocês agora. Não pode sair muito fora do cara. Mas ele transformou o Dr. Smith, que era, segundo ele mesmo, era um cara comum nos Estados Unidos, o personagem. Ele transformou o cara no maior ídolo da série aqui no Brasil. Você vê onde chega. Você trabalhar com o cara, olhar para esse cara, olhar para ele na estante quando ele estava no bar, eu falei, meu Deus, não tinha que aprender a fazer isso. Do jeito que ele faz, não precisa mais nada. Já tá fazendo. Essas são as histórias. Você falou que você falou que sua voz é branca, né? Então você tem que ter uma modulação para cada personagem normalmente. O que muda na verdade é a interpretação. Quando você... As pessoas falam, mas não parece você.
É porque, quando você está lá, vê o texto e a imagem, automaticamente você cai na interpretação. E também tem que tomar cuidado, que não pode ser falsa. Sim. Mas eu estou falando aqui, eu sou a voz do House. Agora você pode ver que, quando eu converso e tal, tem diferença. Quando eu estou lá fazendo, quando eu estou gravando lá, é diferente. Porque tem uma série de nuances na interpretação. Quando você foi fazer o Piccolo, que você falou que foi meio de bate-pronto, assim, vai lá e faz. Como é que foi pra pegar a interpretação? Demorou muito ou você conseguiu fazer de primeira e manteve aquela que você fez de primeira? Então, mais ou menos tem a ver com aquilo que eu estava falando. Se eu der o azar de pegar uma personagem que não é pra mim, não adianta eu querer fazer muito que... Agora, o Piccolo, pelo estilo dele, pelo tom de voz e tal, foi muito fácil. Quando eu vi os primeiros anéis, vamos dizer assim, já deu pra encarnar o cara. Foi um personagem que foi legal pra mim, deu pra encaixar legal. A voz, a interpretação foi muito legal. Você chegou a escutar o áudio que veio mexicano, né? Em espanhol. Você chegou a escutar a voz dele em espanhol? Eu cheguei a dublar em espanhol. Algumas séries japonesas. Como assim, dublar? Nós tínhamos uma diretora aqui. Inclusive ela era casada com um argentino, Tito. E ela, consequentemente, falava muito bem espanhol. E em espanhol, que se usa para dublar, não é nem o argentino, nem o espanhol verdadeiro, nem o chileno, nem o mexicano. É o venezuelano, que é chamado por espanhol neutro. Que é o que serve para qualquer outro país de língua espanhola. Entendeu? Você não vai ver. Assim, a gente ia sentir um angolano dublando em português. Deve ser engraçado pra gente. Mas nós somos engraçados pra eles. É óbvio, né? Agora, e eu lembro que ela chamou. Por exemplo, nós tínhamos colegas aqui que eram chilenos e tal, estavam no Brasil radicados, uns que tinham bandas e tal. E ela precisava preencher mais. Ela queria ver se pegava quem fazia os personagens fizesse espanhol. E eu fui chamado. Eu tomei uma aula, porque meu espanhol é igual o de vocês todos aqui, a gente entende um pouco, né? Vai falar difícil. Então eu lembro que eu dublei alguns capítulos que foram para fora, para países de língua espanhola, mas assim, na batuta da diretora. Eu sabia, ela falou, a gente aprende coisas, por exemplo, o E e o O, o espanhol não fala E-O, não existe E-O em espanhol, tudo fechado. Eu meti os E nos olhos, eu falei, não, fecha. Então assim, eu cheguei a dublar algumas coisas. Mas assim, assistir um inteiro completo, nunca tive essa possibilidade. E a voz em japonês também não você escutou? Então você não teve nenhuma base? Não, eu escuto, automático, japonês eu escuto, claro, porque quando você vai gravar, tá original. Ah, tá. Então, mas a do Piccolo... Eu ouvi. Você usou alguma coisa como base naquela voz, na primeira vez que você fez? Não tem como não usar, porque aquele é a guia pra gente. Você imagina você dublar um filme sem um original. Você vai ter que criar alguma coisa, você vai ter que criar um cara lá. Então o original te dá a base. Você ouve o original, você já vê o tom de voz do cara. Mais ou menos você já foi escolhido para fazer, porque está mais ou menos próximo do tipo de personagem que você faz. Mas o original é a base. Você aproveita tudo. É claro, você pega uma fala em japonês e faz em português. A gente tem que pegar gilete para cortar a fala, porque esse tamanho médio. Tem que cortar. Isso aí não tem jeito. Porque tem muita diferença. É que nem o alemão. O alemão